para nos levar para estarmos eternamente com Ele. Amém, queridos? Eu quero agora convidar os irmãos, aqueles que trouxeram a Bíblia, aqueles que podem nos acompanhar. Estaremos fazendo menção do texto de 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Primeira carta de João, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 3. Nós vamos dar continuidade à exposição. E hoje nós vamos falar, darmos início falando aqui sobre razões imperativas para uma vida pura, primeira parte. Nós vamos dividir esse capítulo em 3 perícopes aqui, ou em 3 grandes partes, para nós estarmos falando desse assunto. Acredito que vai dar mais, mas a ideia principal é falarmos em 3 encontros, todo o capítulo, evidentemente. São 24 versículos, mas nós vamos iniciar hoje lendo do verso 1 ao verso 3, para nós introduzirmos aqui, iniciarmos esse capítulo de número 3. 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, diz assim: o apóstolo João continua, melhor dizendo, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém, queridos? João, ele continua aqui refutando os mesmos hereges. Os hereges que estavam ali tentando atrapalhar dentro da igreja. E ele vai empregar aqui 3 argumentos irresistíveis para combater os hereges e, ao mesmo tempo, fincar as estacas de uma verdadeira vida cristã. Então, nós começamos aqui no capítulo 1, capítulo 2. João apresentou o quê? Que nós falamos? Testes, né? Sim ou não? Vocês lembram do teste? Moral. Qual outro? Social. E o outro? Doutrinário. Agora João vai apresentar aqui e vai desenvolver 3 argumentações. Ele vai usar 3 argumentos dentro do mesmo escopo. Ele não vai mudar muita coisa. Então ele vai começar a falar sobre o argumento moral, se você quiser marcar aí, que vai do verso 1 ao verso 10, é o argumento moral. Certo? Depois ele vai trabalhar o argumento social do verso 11 até o verso 18. E para finalizar o capítulo de número 3, ele vai trabalhar o argumento doutrinário, que corresponde do verso 19 até o verso de número 24. Certo? Então, ele vai tratar novamente, trazer aqui alguns assuntos, argumentando algo muito pertinente, e agora falando um pouquinho sobre uma vida pura, de como é que a igreja tem que viver uma vida pura, certo? E nessa exposição, basicamente, nós vamos estar trabalhando o primeiro argumento, o argumento moral. E para nós falarmos sobre isso, por isso que eu disse que talvez vai ser vários encontros, eu dividi em 3 partes, mas acredito que vai dar vários encontros. Nós vamos destacar 4 preciosas verdades. Se você quiser anotar, a primeira delas é o quê? O grande amor de Deus, que está no verso 1 ao verso 3, que é esse que nós vamos falar hoje. Essa é a primeira verdade, dentro do argumento moral. A segunda é a grande obra de Deus, o Filho. Corresponde aí o verso 5, o verso 8, nós vamos trabalhar esses 2 versículos,
falando sobre a grande obra de Deus. A terceira verdade aqui é a grande malignidade do pecado. Versos 4, verso 5, verso 6 e verso 8. E nós vamos finalizar falando sobre a grande impossibilidade dos filhos de Deus de viverem na prática do pecado, que vai do verso 7 ao verso 10, certo? E nós vamos começar hoje falando da primeira verdade, que é o grande amor de Deus, o Pai. Os versículos que nós lemos, do verso 1 ao verso 3. Então, queridos, a motivação para uma vida de pureza começa com Deus e não com o homem. Nós sempre vamos ver nas Escrituras o imperativo dizendo o seguinte: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Então, a motivação para uma vida de pureza começa com Deus e não com o homem. Aquela mesma coisa quando eu digo em relação a culto, que muitas vezes nós temos uma maneira errada de pensar. Nós achamos que nós, corruptos, manchados às vezes, claro, somos pecadores redimidos, mas nós achamos que nós é que podemos oferecer alguma coisa para Deus dentro do nosso escopo, da nossa visão, da nossa possibilidade, e que Ele vai receber aquilo que nós estamos fazendo, sendo que é o contrário. Tudo provém de Deus, e é Ele que determina e estipula como Ele quer receber adoração, louvor e como Ele quer que nós vivamos. Isso sempre o parâmetro tem que ser Deus. Então, a motivação para que nós vivamos uma vida em santidade, santa, é Deus. Começa com Ele porque Ele é santo. E é o atributo que Ele comunica conosco, né? Não é incomunicável, mas comunicável. Mas é o atributo de Deus que parametiza todos os demais atributos dele. É o único atributo, nós vamos ver nas Escrituras, dizendo santo, santo, santo. Então, Ele é santo. Então, é pela contemplação do amor de Deus que nós somos o quê? Desafiados a viver em santidade. E vamos destacar alguns pontos aqui. 3 pontos que nós temos nesses versículos aqui. O primeiro ponto é que o grande amor de Deus, ele precisa ser percebido. O que é que diz o verso 1? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Então, o primeiro ponto que nós precisamos destacar é que o grande amor de Deus, ele precisa ser percebido. Ele precisa ser notado. Vejam. E aí, como é grande, há uma consubstanciação aqui desse amor. Como é grande, não é? Vejam o amor de Deus. Vejam como é grande o amor de Deus. Então, o apóstolo João, ele chama a atenção dos crentes para olharem e avaliarem a grandeza do amor do Pai. Porque trata-se de um amor eterno, imenso e sacrificial. O amor do Pai, ele é gracioso e altruísta, né? Ele é gracioso e altruísta. E é um amor explícito, ativo e íntimo. Onde foi que ele demonstrou seu amor? Foi escondido ou foi num local muito público? Foi no Calvário. Foi na cruz, né? Então, é um amor explícito, ativo e íntimo, que nos leva para um relacionamento pessoal e intransferível. É o elo que une aquele que dá ao que recebe. Deus gracioso que nos concede e nós receptor dessa graça de Deus. Então, como filhos de Deus e recipientes do amor divino, confessamos que não somos capazes do quê? De compreender as dimensões do amor de Deus. Paulo diz certa feita que o amor de Deus o constrangia. E hoje, quando eu estava meditando nesse texto, quando eu estava meditando nesses louvores, principalmente no Maranata, porque aqui vai falar muito da parousia também, eu comecei a falar com o Senhor e dizer: Senhor, como que o Senhor me ama? Como que o Senhor pode me amar? Né? É indizível esse amor, porque quando a gente olha para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, sabendo que Deus sabe tudo a nosso respeito, como que esse Deus santo pode amar pessoas como nós?
Aí você vê como que é grande esse amor, como é ativo esse amor. E muitas das vezes nós não somos capazes de compreender as dimensões desse amor. E esse tipo de amor sempre inclui espanto, que é a expressão do original aqui. Haverblane, ele diz que esta é uma exclamação genuína de perplexidade misturada com espanto, com gratidão. Vejam quão grande é o amor. Então é uma expressão genuína de perplexidade. Estou perplexo com como que Deus pode me amar de uma forma tão grande. Tão grande. Então esse amor precisa ser percebido. Por quê? A expressão que grande amor não significa mera magnitude. Essa expressão aponta para a peculiaridade desse amor. Esse amor é grande. E aí, o que acontece? Chamar a nós, inimigos de Deus, de seus filhos, nós que somos pessoas degeneradas, imaculadas, disto somente o amor que sofre, sustenta e sangra é capaz. Eu ouvi uma conjectura, uma analogia muito interessante para falar sobre isso aqui, de um teólogo que dizia que nós somos como se fôssemos súditos de um reino e que rebelávamos contra o rei e que planejávamos usurpar o trono dele. E fomos pegos, lançados no calabouço. Mas esse rei decide nos levar à sua presença. E quando nós fomos levados à sua presença, ele decide então dizer assim: vocês agora não são mais rebeldes, obstinados, e não apenas súditos, mas agora vocês são herdeiros do meu reino. Vocês vão reinar juntamente comigo. Na verdade, essas pessoas mereciam o quê? Serem mortas, punidas, por causa da sua transgressão, da sua usurpação, dos seus pecados. Mas esse rei decide o quê então? Perdoar. E além de perdoar, tornar herdeiros do seu reino. Então é por isso que essa expressão ela tem espanto, perplexidade e gratidão. Eu mereci o quê? Porque tem gente que acha que merece o quê? Deus, eu mereço ser abençoado, Eu mereço que o Senhor me dê uma casona na praia. Não mereço sofrer, Senhor. A gente acha que merece alguma coisa boa. Mas na realidade, queridos, nós merecíamos, e nós éramos, Paulo vai falar isso em Efésios, nós éramos merecedores da ira. Nós éramos filhos da ira. Aí Deus, com seu grande amor, com quem nos amou, faz o quê? Ele nos transforma em herdeiros, Ele nos transforma em co-herdeiros com Jesus, Ele nos transforma em filhos. É por isso que esse amor precisa ser percebido. Vejam, João está chamando os irmãos agora, no início dessa introdução, dessa argumentação moral, dizendo assim: vejam o grande amor que Deus tem demonstrado. Vocês precisam perceber. Para de dar atenção para essas coisas que esses falsos profetas estão dizendo por aí. Olha, aqui é algo muito mais importante que vocês precisam prestar atenção. Esse é o primeiro ponto, certo? O grande amor de Deus precisa ser percebido. O segundo é que o grande amor de Deus foi regiamente demonstrado. Foi regiamente demonstrado. Ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Como? Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Aí ele diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E João destaca aqui 3 fatos, nesses versículos que li aqui. Primeiro, que quando nós olhamos para o passado, nós vemos a bênção da filiação. A ponto, parte B do verso 1, de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Então aqui,
ele diz: por essa razão o mundo não conhece vocês. Porquanto não conhece ele mesmo, não conhece a Deus, então não vai conhecer vocês, vocês são filhos de Deus. E ele recorda os privilégios da vida cristã e diz que, sendo nós pecadores, inimigos de Deus, filhos da ira, agora somos chamados filhos de Deus. Somos conhecidos no céu, mas desconhecidos na terra. Somos amados por Deus, mas odiados pelo mundo. É por isso que tem uma frase do Josamar Bessa, do pastor batista, que sempre eu falo aqui, que a igreja que o mundo ama, Deus odeia. Se de fato somos filhos de Deus, era o que ele estava dizendo. Por isso, porque somos filhos de Deus, o mundo nos odeia, o mundo não nos conhece. Certo? Somos amados por Deus e odiados pelo mundo, porque o mundo não conheceu a Deus. Também não vai conhecer os filhos de Deus. E aí um teólogo, Werner de Boer, ele diz que quem se fecha para a revelação de Deus não consegue reconhecer os traços de filiação divina nas pessoas. Ou melhor, esses traços se transformam em tropeço para ele. O camarada não consegue ver que as pessoas é o que de fato filho de Deus. Então, queridos, é um súbito privilégio o fato de pertencermos à maior e à mais nobre família da terra. Nós pertencemos à mais nobre e à maior família da terra. Por quê? Porque aqui nós só temos uma partícula. Né? Os filhos de Deus, a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, não é só a IPR, a segunda IPR. Né? E infelizmente não é a totalidade da segunda IPR. Né? Para assustar. Né? A igreja, a noiva do Cordeiro, ela é universal. Ela é invisível. Nós somos partícula, mas nós fazemos parte dessa família, nós fazemos parte dessa igreja. Ok? E aí o seguinte, somos filhos de Deus primeiro por adoção. A adoção nos mostra a grandeza da graça. Nós não éramos, nos tornamos. Depois, a glória da esperança que nós temos, do verso 2, que diz: nós já somos filhos de Deus, agora somos, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Então nós temos o quê? Primeiro, a glória, a adoção nos mostra a grandeza da graça. Deus é gracioso para conosco. Depois nós temos a glória da esperança. Qual a esperança? Ainda não chegamos ao nosso resultado final. Nós somos a família, pertencemos à família, já somos filhos de Deus, sim. Mas existe algo melhor que está por vir. Muito mais grandioso. Que nós precisamos ter essa expectativa. E aí, queridos, nós temos um motivo da santificação. Que está no verso 3, que ele diz o quê? Todo aquele que nele tem, nele quem? Em Deus, em Cristo. Esta esperança faz o quê? Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Certo? Então o único caminho para entrar na família é pelo nascimento ou pela adoção. Quando a pessoa vai entrar numa família, ou ele nasce na família, ou ele é adotado naquela família, ele é inserido naquela família. Certo? Então, existe uma expressão muito conhecida de Steppen, que ele diz o seguinte, que a adoção dá-nos o privilégio de filhos. Agora, a regeneração, a natureza de filhos. Então, aconteceu as duas coisas conosco. Nós fomos tanto adotados, porque nós não éramos, mas fomos também regenerados. Então, a adoção, ela faz o quê? Ela nos dá o privilégio de filhos, os direitos de filhos. Quando a pessoa adota uma criança, e aquela criança passa a ser filho, né, daquele casal, ele é inserido naquela família, ele passa a ter privilégios de filho. Ele é chamado de filho, ele corresponde chamando os pais de pais, ele é beneficiado, né? Os privilégios de filhos ele vai ter, de certa forma, a coparticipação, ele vai ter a herança, ele vai ter várias situações de privilégio de filhos. Agora, traduzindo para nós, a regeneração nos dá a natureza de filhos, ou seja, nós somos uma nova criatura. Nós recebemos o Espírito Santo e agora nós
além de termos os privilégios de filhos por sermos adotados na família de Deus, nós também temos a regeneração que nos dá a natureza. Nós somos feituras e criação de Deus, como regenerados. E João utiliza essa expressão, fala-nos disso, tendo em mente também um contexto inserido, né? A adoção no Império Romano era muito conhecida. E a pessoa adotada, ela também perdia os direitos da família antiga. Se ela tinha uma família e ela é adotada para uma nova família, os direitos da família antiga ela perde todinho, ela perdia tudo aquilo. E ela então ganhava os direitos de um filho de uma nova família. Era assim que acontecia. Então o filho adotado, ele tornava-se herdeiro de todos os bens do seu novo pai. Legalmente, a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada. E não foi isso que aconteceu com a gente, quando fomos adotados? A nossa vida pregressa ficou toda atrás. A palavra do Senhor vai nos dizer que dos nossos pecados Deus não se lembra, mas porque fomos o quê? Perdoados. Agora nós temos uma nova vida. Tudo aquilo foi cancelado, né? As dívidas todas eram canceladas. Paulo diz que o escrito de dívida que nos era contrário, Cristo cravou na cruz. Cravou na cruz. Então, o filho adotado era considerado uma nova pessoa. O grande amor de Deus, então, pode ser visto no fato de Deus ter nos adotado como seus filhos. E agora nós somos membros da sua família. Nós pertencemos à família de Deus. Somos seus herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, o nosso irmão primogênito. E eu falei aqui, há alguns dias atrás, eu acredito que no último estudo, ainda no capítulo 2, que Cristo inaugurou a nova raça. Com seu corpo glorificado. Paulo fala, lá em Romanos 8, e todo verbos ali, os verbos no grego, ele está nos dando uma condição, né, de continuidade, e mostrando o seguinte, que aos que o Senhor chamou, justificou, né, ele colocou ali no corpo místico de Cristo, parafraseando o texto, mas ele fala no final, que é o último passo da ordem salutis, do aspecto de salvação, que é glorificação. Ele glorificou. É uma garantia que nós temos. Se de fato nós somos de Jesus, nós somos aqueles que temos essas garantias de sermos glorificados. E Cristo, quando ele ressuscita um corpo glorificado, ele vai, assenta ao céu com esse corpo. E lá nos representa, inaugura uma nova raça. Uma raça que nós seremos quando ele voltar. É o que João está dizendo aqui. Ainda não é manifesto o que nós haveremos de ser. Mas quando ele voltar, nós o veremos primeiro. Né? Vamos chegar lá. E seremos semelhantes a ele. Isso aqui é interessante. Certo? Então nós somos co-herdeiro com Cristo, nosso irmão primogênito. É importante destacar que Paulo empregou o termo filhos, no sentido legal, usando a analogia da adoção em vez de geração, lá em Romanos, capítulo 8, 14 ao 16. Paulo, quando vai escrever para falar sobre filhos, ele usa o termo grego no sentido legal. Ele usa a analogia de adoção, ele vai falar lá sobre adoção. Se nós lermos o texto, ele vai falar que nós recebemos ali a condição de adoção. Já João, ele emprega o termo filhos para acentuar o quê? Um novo nascimento. E esse é o relacionamento mais íntimo. Nós nascemos de novo. Claro que fomos adotados, sim, faz parte. Adoção, justificação, regeneração. Quando falamos de regeneração, nós falamos de um novo nascimento, uma nova natureza. Uma natureza que vem de Deus. A natureza do seu filho. Né? Nós vamos falar muito sobre isso durante o tempo que vamos trabalhar isso aqui. Então, o primeiro ponto aqui, né, que nós destacamos dentro desse segundo, que o amor de Deus foi regiamente demonstrado, nós precisamos olhar para o passado e vermos as bênçãos da filiação. Agora, vamos olhar para o presente. Nós, quando olhamos para o presente, vemos o quê? A bênção da propiciação da filiação. Amados, agora,
somos filhos de Deus. Somos. E nós somos filhos de Deus de 3 formas distintas, né? Pela criação, por adoção e por geração. Deus nos criou, Deus nos adotou e Deus nos gerou de novo. Nascemos de cima, do alto, do céu. Nascemos de novo, conforme João 3, verso 3. Da água e do Espírito. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos não entendeu muito bem, ele achou que tinha que voltar no ventre da mãe, né? Ele achou que era um nascimento carnal, né? Concepção carnal, normal. Mas Jesus estava falando de um nascimento espiritual, um nascimento do alto. E ele está dizendo o seguinte: quem não nascer pela palavra e pelo Espírito não pode entrar. Ou seja, não pode fazer parte dessa família, não pode ser ou se tornar um filho de Deus, né? João está dizendo para os irmãos aqui da igreja o seguinte: nós agora somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, certo? E devemos viver como filhos do Deus dos deuses, do Rei dos reis, do Senhor do Senhor. Então, a expressão filhos de Deus aqui, do original, ela pode ser traduzida por crianças nascidas de Deus. Nós recebemos essa natureza dele. Por consequente, filho de Deus não é um mero título, é um fato. Não é um título, eu sou filho de Deus. Não é um fato, é uma realidade. Se nós estamos em Cristo, se nós somos igreja do Senhor, de fato somos filhos de Deus. E aquela questão que eu preguei no domingo, confissão, né, pública de fé. Sou crente. Eu sou filho de Deus. E nós vamos ver isso, por isso que João já está dizendo aqui, mostrando esse argumento moral. Ele começa mostrando o quê? Essa questão da filiação, do amor de Deus e da questão da filiação. Por quê? Quem é filho de Deus, seu filho tem traço seu ou não tem? Quem é pai aqui? Seus filhos têm traços físicos, psíquicos e personalidade. Sim ou não? Agora, a pessoa diz que é filho de Deus e não tem traço nenhum do Deus trino. Você procura um traço de Deus na pessoa e você só vê traço do tinhoso. Geração. Adoção, criação, adoção e geração. Regeneração, geração. Regeneração é o termo mais correto para a gente falar. Então, você procura e não acha. É aquela questão que a gente fala. Por isso que João está aqui utilizando e mostrando isso para a igreja, né? Nessa argumentação, para dizer, olha, e depois a gente vai entender melhor quando a gente entrar na outra parte. Da gente for falar sobre a questão do pecado em si, né? E aí vai ficar muito mais claro isso. Então, a caráter de introdução, ele traz a ideia mostrando, olha, vocês são filhos de Deus. E o filho de Deus, o filho parece com o pai. Então tem um propósito nisso, né? Então, não é um mero título, é um fato, é uma realidade. Se nós fomos alcançados pelo Evangelho, se nós compreendemos o Evangelho, se de fato recebemos o Espírito Santo, o Espírito de adoção, o Espírito que nos leva a chamar Abba Pai, nós somos filhos de Deus. E nós temos que ter características desse Pai que nós temos, que nós recebemos, da qual família pertencemos, da qual somos herdeiros. Amém, queridos? Vocês estão dando um amém tão baixinho. O que está acontecendo? Vocês estão com frio? O que está pegando? Vocês estão muito sérios. Hã? É frio? Vou desligar né? Amém? Vocês têm que falar, senão daqui a pouco eu falo, meu Deus, está todo mundo cansado, vou fazer esse povo dormir. Outra situação aqui, dentro desse segundo ponto, que o grande amor de Deus foi regiamente demonstrado. Nós temos aqui que, quando nós olhamos para o futuro também, nós vemos a bênção da glorificação, parte B do verso 2. E ainda o que? Não se manifestou o que haveremos de ser.
Então sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. John Stott, ele diz que a nossa filiação, embora real, ainda não é visível. Ele fala o seguinte, que a nossa filiação, embora real, ainda não é visível. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 8, verso 29, que é um texto muito interessante. Romanos 8, eu vou ler do 28 e até o 30, porque aí já, né? Romanos 8, do 28 a 30, diz assim, ele está falando com a igreja que estava em Roma. Então ele coloca aqui a conjugação verbal no plural, porque está dizendo que tanto ele quanto a igreja sabia disso. Então ele fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Isso aqui é interessante. Em todas as coisas. E em todas as coisas aqui, é boas e ruins, né? Aí ele diz assim, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Aí ele fala, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso aqui que é interessante. Nós somos chamados e predestinados para ser o quê? Conforme a imagem de quem? De Jesus. Imagem do Filho de Deus. Ou seja, parecidos. Aí o propósito, a fim de que ele seja, de quem? Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. E o verso 30 é essa bênção da glorificação. Ele diz assim, e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Ou seja, olhando para o futuro, vemos a bênção da glorificação. Ainda, nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Primeiro, vede o grande amor de Deus, que sermos feitos filhos de Deus. Aí ele fala, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele vir, nós o vamos ver e seremos semelhantes a ele. Então, existe aqui essa expectativa que nós não podemos deixar de observar. Certo? E aí o seguinte, queridos. Pois o que somos não aparece agora para o mundo. O que seremos não aparece ainda para nós. É importante ressaltar que a escatologia do apóstolo João não tem propósitos especulativos, mas práticos. Ele fala da expectação da segunda vinda de Cristo, não por razão teológica, mas ética. Ele não está aqui tentando responder algumas questões, digamos aqui, triviais, ou de especulações das pessoas sobre a parousia. Não, ele está falando da questão ética. Ainda não é manifesto que nós seremos, mas quando ele voltar, nós vamos ver ele e seremos semelhantes a ele. Então veja bem, ele fala dessa expectação. Quando Cristo se manifestar, nós o veremos como ele é e seremos como ele também é. Então a visão beatífica ou feliz, né? Beatífica é feliz de Cristo, é resultado da glorificação. Quando contemplarmos ele, nós também seremos transformados, seremos glorificados, porque seremos semelhantes a ele e veremos como ele é. Então John Stott ele afirma o seguinte: as duas revelações de Cristo e de nosso estado final serão feitas simultaneamente. Nós vamos ver ele e vai acontecer o que conosco? O resultado final. Aquilo que nós falamos da redenção final, a redenção de todas as coisas. Porém, a ordem dos eventos ela é muito clara. Primeiro, ele vai aparecer. Ele vai vir, vai aparecer. Depois o veremos como ele é. Então, primeiro, Jesus vai se dar a aparecer, né? Aí aqui, eu não quero nem entrar muito no termo, no mérito, né? Mas tem muita gente que defende aí um arrebatamento secreto, aquela coisa toda, né? De que Jesus vai vir escondido, vai sumir um povo. A gente até canta uns louvores aí, aprendemos uma época, né? Quem nunca cantou, atire a primeira pedra. Não é o Lino atira a primeira pedra não, né?
Falando, quem nunca cantou aquele hino assim? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? A ideia de um arrebatamento secreto. Mas João, ele mostra aqui, ele não tem essa ideia de responder essa questão especulativa, mas ele trabalha a escatologia aqui. Ele está dizendo o seguinte: primeiro, a ordem, ele aparecerá. Jesus vai aparecer. Se ele vai aparecer, ele vai se mostrar, sim ou não? Então, quando alguém chega assim, a gente até fala, apareceu a Margarida. Porque você viu. A pessoa está ali, né? Então, depois vamos ver como ele é. Porque nós sabemos como ele é. Nós temos algumas descrições na Bíblia. João viu ele. Ele diz, eu estava em Pátimos no dia do Senhor. E eu vi. Aí ele começa a falar que os cabelos dele eram brancos, que da boca saiu uma espada aguda, que os olhos eram como chamas de fogo. E ele teve uma visão, né? E ele define aqui de uma forma assim, bem enigmática. Mas aqui, João, o mesmo João que viu Jesus lá em Pátimos, ele está dizendo o seguinte: que ele vai aparecer, certo? E aí, o que vai acontecer? Nós o veremos como ele é. E aí, seremos o quê? Semelhantes a ele. Quando ele aparecer, que nós o vermos, nós também seremos semelhantes. Ou seja, vai haver o quê? Uma transformação, uma glorificação. Certo? Lloyd Jones, ele diz o seguinte, ele faz uma síntese desses pontos, como se segue assim. Ele fala que João toca aqui 3 dimensões de tempo. Em retrospecto, poderiam ver o que Deus tinha, ou o que Deus tem feito por eles. O que Deus fez por eles? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, isso é uma questão do passado, um retrospecto. Depois, o presente. O que tem no presente? Portanto, estava o quê? Repleto de segurança confiantes. Qual é essa segurança? Amados, agora somos filhos de Deus. Deus nos amou, nos concedeu um grande amor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aí, o presente mostra o quê? Uma segurança confiante. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Por causa do amor de Deus, agora nós somos filhos dele. Com base nesse fato, eles poderiam ter o quê? Uma esperança para o futuro. Qual que é essa esperança? Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não é revelado o que nós haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 3 coisas aqui interessantes. Essa esperança. Queridos, por isso que eu digo o seguinte. Eu ouvi o pastor, o reverendo Augusto, dizer o seguinte, que para muitos puritanos que permeou essa terra, né, nos grandes avivamentos que aconteceu na Inglaterra, na França, em vários outros lugares, eles entendiam o seguinte: a maneira, a ótica, a cosmovisão que eles tinham em relação ao sofrimento. Eu vou falar de sofrimento porque é o que mais incomoda os crentes, principalmente a igreja brasileira. Não queremos sofrer. Nós não queremos passar por dificuldade nenhuma privação. Já notou isso? Mas os puritanos, eles entendiam o seguinte, que somente aqui, nesse tempo, é que nós teremos a oportunidade de servir o Senhor em meio ao sofrimento. Já pensou? Que mentalidade? Só aqui. Como filho de Deus, só vamos sofrer aonde? Aqui. Porque quando ele voltar, acabou. Nós só teremos chance de mostrar que nós o serviremos independente da circunstância adversa, só aqui, enquanto estamos aqui. Passou disso aqui, acabou. Quando ele voltar, acabou o sofrimento. Você está entendendo como é que é? Porque não é muito fácil servir a Deus quando está tudo bem. É a melhor coisa que você tem de fazer. Quando a conta está
A despensa está com a porta, se você fechar, você tem que empurrar alguma coisa. A geladeira, não cabe mais nada. Plano de saúde em dias. Você já fez todo o check-up, está tudo certo. Não é bom. Não te falta nada. Mas quando a coisa fica ruim, um diagnóstico que nos assusta, né? Algo que nos pega desprevenido, e aí as coisas, né, nos assustam. A gente começa, oh meu Deus, muitos perdem a visão disso aqui, não compreende esse amor que Deus tem demonstrado, não percebe que nós fazemos parte de uma família mais nobre que possa existir, mais importante. Tem pessoas hoje procurando ser conhecido, ter importância, aplausos, status, sendo que nós pertencemos à família mais nobre. Nós já pertencemos a ela. Se nós de fato estamos em Cristo, já pertencemos a ela. E agora o mais importante, a esperança no futuro. Hoje eu estou assim, hoje eu estou passando por isso, por aquilo. Mas olha, quando ele voltar, eu vou ver. Eu vou poder ver o meu Senhor Jesus, como ele é. E como ele é, eu também vou ser. É isso que a palavra está dizendo, a garantia que nós temos. Mas o que acontece conosco muitas das vezes? O que estava acontecendo com aqueles irmãos? Estava tirando o foco. Primeiro, qual era o problema aqui? Problemática da heresia. Era que Cristo não era ungido. E Cristo não era aquele que teve um corpo humano e que ressuscitou com esse corpo. É onde que ele começa dizendo aquilo que os nossos olhos viram, que nossos ouvidos ouviram, aquilo que as nossas mãos apalparam. Sobre isso nós ensinamos a você a respeito da vida. Cristo ressurreto com o corpo glorificado. E agora ele está falando dessa expectativa para esses irmãos. É algo que nós precisamos ter também. A expectativa da eternidade. A expectativa de que quando Jesus voltar, tudo vai acabar e nós seremos o quê? Igual a ele, né? Essa esperança no futuro. Não há ainda manifesto o que nós haveremos de ser, mas sabemos que quando ele vir, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Isso é algo muito interessante para nós como igreja hoje. Pensarmos nisso. Estarmos aí, de certa forma, alicerçados nisso. Certo? Agora nós vamos para o terceiro ponto. Dentro dessa primeira verdade, que é o grande amor de Deus. Primeiro ponto que falamos, que é o grande amor de Deus precisa ser percebido. O segundo, que o grande amor de Deus foi regiamente demonstrado, né? E aí nós vamos para o terceiro, para nós finalizarmos o verso 3 e finalizarmos essa parte introdutória hoje. O grande amor de Deus deve ser correspondido. Ele foi demonstrado, né? Ele foi, de certa forma, precisa ser percebido, demonstrado, foi para mim, para você, mas ele também deve ser, de certa forma, correspondido. E como é que nós vamos corresponder a esse amor? Verso 3 diz o quê? Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. João, ele não roga nem ordena aos filhos de Deus que se purifiquem. Né? Ele declara um fato. O que ele declara? Aqueles que aguardam a segunda vida de Cristo, automaticamente e necessariamente se purificam. Assim como ele é puro. Ele não falou como Pedro vai falar, como Paulo falou em algum momento para a igreja, chamando a santificação, dando uma ordem. Porque nós temos essa ordem também, sim ou não? É o imperativo das Escrituras. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Paulo vai demonstrar em Efésios que nós somos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo em Cristo para sermos santos, né?
E aqui, João, ele faz o quê? Ele não roga e nem ordena. Ele simplesmente declara um fato. Se nós entendermos esse amor de Deus, se ele está sendo notado, percebido, né? Nós vamos corresponder a ele. Como é que nós vamos corresponder? Nos purificando. Aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo automática e necessariamente se purificam, assim como ele é puro. E como é que nós fazemos isso, né? E essa purificação, irmão, não é cerimonial. O que é uma purificação cerimonial? Tinha muito disso, né? Lá dentro da liturgia cultica, veterotestamentária, vários ritos de purificação. Mas não é uma purificação cerimonial, mas uma purificação moral. Uma vez que a palavra grega aqui, usada para pureza, é liberdade da mancha moral. E como isso acontece? Como se dá essa purificação moral? É porque quando é cerimonial, muitas pessoas que partem para o legalismo, para o uso e costume, né? É claro, sim, que faz parte, aí a gente também tem que cuidar com os extremos, já falei aqui, né? Da hipersexualização, sensualização que existe. Que a gente também, dizer, eu uso costume, legalismo, a gente pode falar. Não, tem que falar que tem limite também, né? Existem algumas questões práticas, externas, que a gente tem que demonstrar, evidentemente. Só que, como é que eu faço isso? Qual o caminho para que eu, de forma automática e necessário, vou me purificar? Os meios de graça, as disciplinas espirituais que nós precisamos desenvolver, que o Senhor deixou para a gente fazer, que a igreja brasileira faz demais. Concorda comigo? Fazem? Sim ou não? Vou fazer uma enquete aqui. A igreja brasileira faz? Vou escrever aqui e vocês me dizem se faz. Vou escrever aqui e vocês me falam. Vou colocar aqui alguns, vou colocar todos não. Meios de graça. Vou colocar os mais conhecidos e não que os outros não são importantes. Todos são. Tá vendo como que muda? Dentre outros. Tá vendo como é que é? Como que nós vamos nos santificar? Nós temos as disciplinas espirituais. Oração, palavra, jejum, comunhão com os santos, né? O que acontece com a gente? Todo aquele que nele tem essa esperança faz o quê? Se santifica. E aí pega a gente, né? Por quê? A igreja está familiarizada a situação seguinte. Primeiro as pessoas dizem assim, mas eu ler a Bíblia é tão difícil, eu não entendo nada. Outros falam, eu não consigo enxergar direito. Eu dou algumas opções. Compra uma Bíblia de letra gigante, vai no oftalmologista, muda o óculos, faz alguma coisa. Não sei ler, tem a Bíblia em áudio. Eu tinha até um vídeo de um pastor que ele dizia assim, gente, hoje tem várias linguagens idiomáticas de Bíblia para facilitar a compreensão. E ele vai falando, e a pessoa abaixa em áudio, então, meu filho, vai para o inferno. Ele fala desse jeito. Ele não aguentou, né? O pastor não aguentou. Porque as pessoas dão desculpa de tudo. Irmãos,
Como é que eu vou... Jesus lá na oração sacerdotal, em João 17, ele fala, na oração ele diz o seguinte: santifica-os na... E o que é a verdade? Palavra. Não tem como nós vivemos uma vida pura, santa, negligenciando os meios de graça, as disciplinas espirituais. Por que é disciplina? Você já tentou fazer regime? Não comprou Herbalife não, né? Herbalife você toma, você dá uma murchada, depois você para de tomar, você engorda o dobro que você estava, né? Mas para você fazer regime, você tem que ter o quê? Disciplina. Irmão, quando você abre mão de uma coisa, eu fiquei 30 dias mais ou menos sem tomar Coca-Cola. De domingo para cá, só o sangue do cordeiro. Eu ainda corria. Mas de domingo para cá eu falei, não, vou abrir uma exceção, não aguento essa tentação. E eu acabei tomando. Ontem, né, Théo? Ainda tomei mais um tanto. Théo chegou lá com a Coca-Cola, chegou um sol, falei, aleluia, vamos aqui e vamos tomar. Mas precisa ter disciplina. Você quer emagrecer? Você tem que fazer regime, você tem que fazer uma caminhada, você tem que, às vezes, ir para uma academia. É legal você ir para academia. Nem todo mundo consegue. Você tem que se esforçar. Não é isso? Disciplina. E aqui, por que é disciplinas espirituais? A gente traz um método para desenvolver espiritualmente. Como? Irmãos, tem que ter prioridades aqui na nossa vida. O problema é que a gente não prioriza. É se der, vamos ser realistas, é se der tempo. E vai dar tempo com a nossa agenda? Não. Porque se o dia tivesse 28 horas, ainda não daria. Não é assim? Às vezes você vai deitar, você não desliga, você fica pensando nas coisas do outro dia e você sonha trabalhando. Não é revelação não, gente. É preocupação demais, ansiedade demais. Não é revelação do que vai acontecer no outro dia, não. É que você está muito preocupado. A ocupação antecipada. Então nós precisamos cuidar com isso. As disciplinas espirituais precisam ser desenvolvidas. E nós precisamos priorizar. E aí o que ele fala? Olha, todo aquele que nele, em Cristo, tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, uma das formas que nós temos de fazer isso é as disciplinas espirituais. Deus não nos salvou e nos entregou a própria sorte, não. Ele nos salvou, nos inseriu na família, mas ele colocou meios, nos deu meios, instrumentos para que possamos crescer, sermos abundantes, frutíferos e maduros espiritualmente. Santos. Como é que eu vou ser santo? Como é que eu vou conhecer o meu Pai, se ele é intangível? Deus é intangível, gente. Não tem como pegar ele. Não tem como ver ele. Tem? Não. Como é que eu vou conhecê-lo? Ele se revela onde? Na palavra. Então eu preciso mergulhar aqui. E olhar, e ele me predestinou, de antemão me escolheu para ser o quê? Parecido com Jesus. Eu tenho orado nesses últimos dias, dizendo, Senhor, nós precisamos ser uma igreja. Eu tenho orado por vocês. Em todas as minhas orações aqui, o conselho está orando. Eu tenho orado o seguinte, Senhor, que essa igreja possa revelar Cristo. Que nós possamos revelar Cristo. Que as nossas ações possam ser parametizadas na pessoa bendita do Cristo ressurreto. Porque se as pessoas chegam aqui e dizem assim, aquela igreja é legal. Aqueles irmãos são, olha, uma bênção. Nossa, o louvor daquela igreja. Tudo isso é legal de se ouvir? É. Mas quando as pessoas chegam e dizem assim, Deus está naquele lugar. A presença do Senhor Jesus é perceptível na vida daqueles crentes. Eles são diferentes, não são melhores, são diferentes. Não por nós mesmos, mas por aquilo que Deus está a fazer no nosso coração. E a fazer através das disciplinas espirituais, dos meios de graça, que é a oração, a palavra, o jejum, comunhão. Ele falou, nisto vocês serão conhecidos.
que vocês são meus discípulos. Se vocês viverem isso, se vocês amarem uns aos outros, se vocês viverem essa koinônia, essa comunhão. Então, queridos, como é que nós vamos nos libertar disso? Fazendo essas observações. Priorizando o que é realmente priorizável. No nosso tempo devocional, nós recebemos uma tarefinha para fazer com uma criança. Se você não cuidar, você não faz. Se você não vigiar, você deixa para lá. Né? A igreja tentando ajudar as famílias, ensinar sobre Deus para os filhos. E às vezes nós que somos líderes temos dificuldade. Estou falando de mim. Essa semana para falar com a Manu, para chegar lá e ver o que orienta essa folhinha aí. Vamos ver aqui, vamos estudar a Bíblia. Vamos ler o texto aqui. Porque a gente fica o quê? Dando prioridade pro zap, é uma grande realidade. Nós somos a geração que nunca podemos dizer que nós não temos tempo. Nós não temos como chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu não tinha tempo. Porque a gente pode estar cansado, a gente pode até decidir não vir na igreja, a gente não dorme cedo, a gente não vai descansar. Isso é uma realidade. A gente pode até dar um apagão no sofá, assim, tem hora que dá, né? Eu mesmo, agora, se eu coloco um filme para ver, é um sonífero. Mas a gente fica ocupado com alguma coisa. Essa é uma realidade. Você não vai descansar. Não vou na igreja não, estou muito cansado. Não vou estudar a Bíblia, não vou orar. Gente, é prioridade. Se você tem força para você fazer outras coisas, isso aqui é o mais imprescindível que possa existir para o crente, para o filho de Deus. Nós não podemos ignorar isso. Tem um teólogo, Dodds, ele chama de todo importante corolário, que é isso, da esperança cristã, que é a verdade que ocorre de outra verdade. Ele diz que é simplesmente que se nós devemos ser como Cristo no futuro, nós não vamos ser como Ele é? Sim ou não? Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos agir como Cristo agora. Imitando agora. Particularmente na área da nossa moralidade pessoal. Os princípios que norteiam o comportamento. Mas ainda não é nem mesmo um Cristo místico ou de algum modo glorificado que devemos imitar. Pois João admite não saber o que nós seremos, já que não viu a Cristo face a face em sua glória. O Cristo que devemos imitar é o Cristo histórico. E eu me lembro aqui, eu já contei essa experiência, e eu já estou finalizando. Eu vou recontá-la novamente. Algo aconteceu em uma das nossas igrejas há muitos anos atrás, em que hoje um amigo foi meu pastor, era presbítero na época. E quando a Renovada era bem fechada nos usos e costumes, algum já foi dessa época, sabe como que é, né? E aí veio uma irmã para a igreja, e aquela irmã, ela não se adaptou muito assim de cara com os costumes, né? E ela estava feliz por ter, né, entendido o evangelho, estava na igreja, só que ela tinha um comportamento um pouco diferente das irmãs, né? Porque naquela época lá não se podia nada, né? Tirasse um fiozinho da sobrancelha, você estava ardendo no mármore do inferno. Então era um negócio muito doido. Aí assim, vieram as irmãs do coque, vou usar essa expressão aqui, não em detrimento, né, nem de forma pejorativa às irmãs, mas era assim, né? E vieram falar com o pastor. E esse pastor, que hoje é pastor, na época era presbítero, estava junto. E chegou e disse: pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa, que é sempre assim, né? Parece que o pastor nunca faz nada. Sempre alguém tem que dizer assim: o pastor tem que fazer isso, pastor. Eu tenho que chamar a irmã lá e falar para ela as regras e papapá, e colocando o pastor na parede. Aí o pastor ouviu tudinho, aquelas irmãs, né? Elas estavam assim, elas estavam zelosas, né? Zelo pela casa de Deus, né? Aquele zelo extremado. E aí o pastor ouviu tudinho a reclamação e disse para elas assim: pois é, se fosse Jesus, como ele faria? Ah, pastor, mas se fosse Jesus, ele ia pegar a irmã e tal, mudou toda a conversa. Falou: pois é. Então vocês vão lá
e faça como se fosse Jesus. É simples assim. Porque o que acontece? A gente até canta alguns louvores, né, comprometedores. Quero seguir as pisadas do mestre. Gente, isso tem uma implicação muito séria. E Paulo disse que nós fomos escolhidos para ser como Jesus. Então, nós temos que mostrar Jesus para as pessoas. As pessoas têm que olhar, a gente não precisa gritar, olha, Jesus está aqui. Não, eles têm que olhar e falar assim, tem um negócio diferente nesse camarada, nessa mulher, nesse jovem. Tem algo diferente. Que é o Cristo que nós temos que revelar. E se queremos seguir, eu vou fazer as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas palavras, elas todas serão direcionadas ou parametrizadas pelo Cristo que as Escrituras revelam. Ele é o nosso ícone, ele é o nosso modelo, ele é o nosso Senhor, ele é aquele que, através dele foi revelado esse grande amor de Deus. Então ele é o nosso parâmetro. Né? É ele que nós devemos imitar. Se nós seremos semelhantes a ele lá no futuro, por que não imitá-lo agora? Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E aí quando eu olho assim, então, a hora que a gente está tão longe dessa realidade, né? Dá até vergonha de falar assim, meu Deus, como é que pode? E eu olho para Paulo, e ele diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. O sofrimento, a dor. Ele não revidava. A gente, irmão, pelo amor de Deus, toma lá da cá. Se um xinga a gente de um nome, a gente quer xingar 3 nomes diferentes, maior ainda, e mais depreciativo do que aquele que fomos xingados. Nós precisamos entender que nós, como crentes, como filhos de Deus, nós somos diferentes. Isso é uma realidade que a igreja precisa entender. Que nós precisamos chegar nesse consenso. Eu sei que tem hora que somos arrebatados, somos tirados de nós mesmos, né? A gente até diz assim, eu fui no céu e na terra, voltei umas 3 vezes, quando acontece uma coisa. Não é assim? Mas segura dentro do corpo aí e lembre que você é de Jesus. E você tem que revelar Cristo para essa sociedade que está em trevas. Nós somos diferentes. O mundo faz diferente. Nós temos que seguir os passos de Cristo, né? Em seus passos. Aí a gente tem que mudar. Em seus passos, né? O que Jesus faria, né? O que faria Jesus? Será que ele conseguiria caminhar com a gente? Será que ele consegue, né? Ir aos lugares que nós vamos, fazer o que nós fazemos, falar o que nós dizemos? Então é muito sério isso aqui. Tem uma implicação muito séria. Então nós precisamos pensar nisso, né? Se nós haveremos de ser como ele é, nós agora temos que ser parecidos. Nós temos que revelar algum perfil, algum traço desse pai, desse irmão maravilhoso que nós temos, que recebemos, da família da qual nós pertencemos. Então nós temos que revelar isso para as pessoas. E de que forma? Imitando. Amando como Jesus amou, perdoando como Jesus perdoou. E é tão sério isso que Paulo diz assim, perdoai-vos uns aos outros, como, ele mostra, como Deus os perdoou em Cristo. E a gente não quer perdoar, a gente não quer abrir mão da razão, a gente fica ranzinza, ali, arrumando confusão. Nós somos difíceis, vocês estão entendendo como é que é? Nós somos difíceis demais, gente. Mesmo, e olha, por isso que é grande o amor de Deus. Essa perplexidade tem que estar em nós. Vede com grande amor, como é que Deus ama um ser tão terrível e desprezível como eu. E tem hora que a gente acha que, não, Deus, eu sou bonzinho. É? Uhum. Será mesmo? E Deus nos conhece intimamente. E mesmo assim ele nos ama, gente. Eu até postei um vídeo no meu status hoje que aquele me impactou demais. Eu lendo isso aqui e o vídeo veio assim, falei, esse vídeo fala tudo, é uma síntese disso aqui. Deus me conhecendo do jeito que ele me conhece, ele ainda me ama. Como é que isso é possível? Porque se a pessoa que está do nosso lado soubesse de fato quem nós somos, ela viveria com a gente. Sim ou não? Ou você é tão perfeitinho assim? Não, não é, gente.
Mas aqui é o seguinte, qual que é o ensino? Cadê esse grande amor de Deus? Tem que nos constranger alguma coisa. Nós temos que ser o quê? Parecidos com Jesus. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Eu sei, eu tenho um gênio, eu sou tinhoso, eu tenho um gênio assim difícil. Mas o Senhor Jesus me ensina que eu tenho que ser diferente. E Ele vai me ajudar a ser diferente. Tem que ser assim, o desafio. E nós temos que nos empenhar nisso. Né? Nos empenhar nisso. É o Cristo das páginas de abertura da epístola. O Cristo que foi visto, ouvido, tocado e de fato proclamado desde o princípio como centro do evangelho apostólico. É o Cristo que está voltando e a quem devemos responder de acordo com o que vivemos e com a forma com que aplicamos os talentos que Ele nos confiou. É esse Cristo que nós devemos imitar. Então nós temos aqui o quê? O grande amor de Deus deve ser correspondido. Como é que eu correspondo a esse amor de Deus que Ele revelou para a minha vida? Me santificando cada dia. E aí tem muitos, né, aquela visão errada de santidade, né? Espiritualidade, roupa, cabelo comprido. Não rapar, né? Não usar a tinta da Jezabel. Isso não é santidade, gente. Tem um monte de gente que vive dessa forma. Mas são sepulcros caiados. Uma pura hipocrisia. Na verdade, eles com o mosquito engolem um camelo. Igual os religiosos hipócritas, né, que Jesus censura. Pastor, o senhor tá... Não, eu estou dizendo que também tem que ter um equilíbrio. Tem que ter prudência, tem que ter pudor. Né? Mas não é isso que é santidade, espiritualidade. Não é o tamanho da Bíblia que a pessoa carrega, não é o terno que ela usa, não é a maneira que ela pega no microfone, porque hoje também tem a unção do microfone, você já sabia disso, né? A pessoa está ali, ó. Aqui não tem oportunidade, mas um lugar que tem muita oportunidade, o outro está cantando, ele está torcendo para o CD enroscar, para o cara engasgar, engolir um mosquito e não conseguir dar o tom, para cantar feio, para ele cantar mais bonito. E quando ele pega no microfone, pronto, fogo desceu. Ô filho do cão. Né? Ou seja, está errado. Sou mais espiritual do que o fulano, quer fazer oração mais bonita, mais com as palavras mais escalafobéticas. Isso não resolve. Na vida diária é uma treva. Não tem traços de Jesus. Eu falei aqui domingo, né? E a gente vai entrar aqui em muitas outras situações, mas só para dar um spoiler. Nó cego da gota serena. Mulherengo. Pode ver uma mulher que está mexendo. Não, Jesus sabe que o Samuel falou sobre isso domingo, né? Foi interessante isso. O cara tá, você quer ver de obra, né? O cara tá lá assim, o cara diz que é crente, aí passa uma dessa abençoada aí, com a roupa mais curta do que a vida do homem na terra, e o cara vai crente, domingo tá aqui sapateando, pulando. Quem é filho de Deus parece com ele. Se eu sei que meu pai não gosta que de algum local, né, eu vou lá? Não vou. Não era assim que a gente fazia com o nosso pai? Os pais diziam assim, ó, não quero te ver em tal lugar. A gente ia lá? Não. E honrar, irmãos, o mais interessante, que tem uma diferença em honrar e obedecer. Obedecer é quando temos uma regra específica. Não faça tal coisa. Aí você obedece. Mas honrar é você não ter ninguém te pedindo e você, por amor e consideração e respeito, você faz, você obedece. Sem mesmo que haja uma implicação ou uma palavra liberada naquele sentido, um imperativo naquele sentido. Isso é honrar. Deus não se agrada disso, então não vou fazer. Não vou por esse caminho. Tá na rodinha, o trem ficou feio, você, ó, vaza. Tem hora que a gente fica no meio.
Pensa que não, você está igualzinho. Roda dos escarnecedores, tem um monte por aí. Então nós precisamos ser diferentes. Nosso Deus não é piadista, é? Não. Então eu sou filho dele, vou ser piadista? Não. E pior que as piadas são terríveis. O cunho, o nicho desse negócio é complicado. E a igreja às vezes leva isso com a maior naturalidade. A implicação que existe nisso, gente, é muito séria. E nós precisamos pensar nisso. Eu sou filho de Deus, eu pertenço à família de Deus. E isso pelo grande amor que ele demonstrou. Eu sou filho de Deus agora. Que privilégio, que honra. Que gratidão, que espanto. Porque eu me conheço, eu sei quem eu era, eu sei de onde o Senhor me tirou. Mas é o seguinte. Eu tenho uma esperança. Eu ainda luto contra o pecado hoje. É uma verdade nossa, né? A gente luta todos os dias. Somos regenerados, não vivemos na prática do pecado. Nós vamos falar alguma coisa depois nos outros versículos subsequentes. Mas olha, eu tenho nele essa expectativa. Então o que eu vou fazer? Vou corresponder a esse amor. Eu vou me purificar. Eu vou me santificar cada dia. Eu vou viver um viver santo, que agrade o Senhor. Tem uma frase de Lutero que diz assim, que o Filho de Deus, que o eleito, ele pode até cair na lama, mas ele não permanecerá lá. Já o porco pode estar num palácio, que o palácio vai virar o quê? Um chiqueiro. Nós precisamos tomar esse cuidado, essas precauções. Amém, queridos? Por hoje é só. Quarta-feira, se Jesus não voltar, nós vamos falar sobre a grande obra de Deus, o Filho. Tá? Hoje falamos sobre o grande amor de Deus, o Pai. E aí, quarta-feira a gente vai dar continuidade. Espero que vocês estejam mais assim, falantes do que hoje, né? E acho que também introdução aqui e tal, o assunto. Mas leia em casa, né? Todo o capítulo 3. Vai ser interessante a gente trabalhar sobre esse assunto. Vamos? Só recapitulando os irmãos aqui. Amanhã temos a aula de Libras. No domingo de manhã, a escola bíblica. E... Obrigado. E no domingo à noite nós teremos o culto de missões. Tá? Então todos os irmãos estão convidados e convocados. Queridos, recebemos um convite também da Alzinete, filha do irmão João Lima. Ela é da Igreja Sagradas Missões. E no dia 27 e 28 de abril eles vão ter um culto de gratidão e celebração de 35 anos da igreja. Acho que comemoração do aniversário da igreja. Acho que é algo do tipo, né? Acho que é isso. E vai ser sábado e domingo. Então é o seguinte, irmãos. No sábado, se vocês quiserem ir, vocês estão liberados. Eu não vou ir porque eu não estarei aqui. Dia 27 eu vou estar em Costa Marques, pregando numa bodas de pérola, né? Acho que é isso, bodas de pérola. Vou estar em Costa Marques no sábado e retorno domingo de manhã, para domingo à noite estar aqui com vocês. Mas eu vou a Costa Marques, mas os irmãos aqui podem se organizar com os presbíteros e ir. Quem vai estar pregando no sábado aqui nas Sagradas Missões, pastor Neil Barreto, de Jaru. Grande, né? Amém. Samuel, vocês vão lá. O pastor Neil vai estar pregando no sábado. E o pastor Emerson da Terceira vai estar pregando no domingo. Então, só pregador da Renovada, né? Pastor Emerson vai estar pregando no domingo. No domingo, vocês não estão liberados para irem. Tá bom? Por quê, pastor? Domingo nós temos celebração aqui. Então, vem para casa, né? E aí nós estaremos aqui ministrando, expondo a palavra do Senhor em Efésios, tá bom? Então no sábado vocês estão liberados. No domingo, amém, vem pra cá todo mundo. Eu sei que é o pastor Hermes que vai estar lá, né, e tal. Talvez você queria ir lá ser ministrado por ele, você já está enjoado de ouvir o pastor Roberto, mas vem pra cá ouvir o pastor Roberto e nós estaremos juntos aqui celebrando o Senhor. Tá bom, queridos? Mas vamos, se quiser dar uma força lá, eu queria muito poder ir, né? Mas eu já tinha um compromisso agendado, quando eu recebi o convite eu já tinha essa agenda, então não vou poder estar lá, mas
tem aí os presbíteros que podem estar com os irmãos indo, né? Vocês irem lá e fazer presente, né? Porque é uma filha também da segunda IPR aqui, está lá agora, né? É nossa irmã em Cristo Jesus também. E ela se sentiu aí em nos convidar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Esteja orando por nós. Nós temos aí um encontro regional esse final de semana do Presbitério de Rondônia. E eu quero que vocês venham para os cultos. Vou estar falando lá no grupo que eu vou sair esse final de semana, mas não posso levar ninguém na minha mala. Então vai acontecer normalmente o culto, escola bíblica, tudo vai acontecer naturalmente, normalmente. Só que eu não estarei, minha família não estaremos aqui esse final de semana com os irmãos, né? Nós estaremos saindo na sexta e retornaremos na segunda. Estaremos indo a Vilhena para esse encontro, né? Temos ali algumas questões da diretoria para resolver, junto com alguns pastores que vão estar lá. E então não estarei aqui com os irmãos. Mas retornarei na segunda, teremos aqui na quarta o nosso encontro. E no domingo, mesmo ainda Costa Marques, eu espero estar aqui com os irmãos domingo à noite. Então não deixe de orar nesse sentido, orar por nós, orar pelo encontro, né? Para que o Senhor possa derramar graça sobre a nossa vida. E também no sábado, agora, dia 20, vai acontecer um culto de ação de graça pela vida do pastor Sebastião. Pedi oração para ele aqui, né? O pastor Sebastião descobriu um problema no coração, 6 veias entupidas, do nada, assim, num exame de rotina. E ele foi para fora, fez angioplastia, né, em alguns pontos mais críticos. E foi uma bênção, graças a Deus, retornou. Eles estarão fazendo um culto de gratidão. Hoje é aniversário dele, vão comemorar o aniversário e o culto de gratidão no dia 20. Então, se vocês quiserem ir à Médici no sábado, nos representar lá, fique à vontade. Eu não estarei lá porque estaremos lá no encontro, senão estaria lá cultuando com os irmãos da IPR de Médici. Oramos. Pai, nós te louvamos por esse tempo, pela tua palavra, por sua graça sobre a nossa vida. Senhor, tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. E tudo que nós ouvimos aqui pela tua palavra, tudo que o Senhor revelou a nós, ao nosso coração, nós precisamos que o Senhor nos ajude, Senhor, a levar da teoria para a prática. Nós precisamos, os desafios são grandes e nós precisamos do Senhor, de toda a orientação, de toda a clareza, mas de toda a força, de toda a graça do Senhor, para que nós possamos ser edificados, maturados e que em tudo o Senhor seja glorificado. Essa é a nossa oração por essa igreja, por esses irmãos, por nossa vida. Que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, a sermos gratos a esse amor, a essa graça revelada a nós. E assim, percebendo isso, Senhor, tendo essa expectativa, essa confiança futura, nós possamos viver uma vida santa na sua presença todos os dias. Que seja assim o teu nome glorificado. Prepara todas as coisas para o final de semana, ainda o resto dessa semana. Pedimos a bênção sobre nós, cura de enfermidades, também vivificação. Ó Deus, um avivamento, que o Senhor possa estar promovendo isso no coração da sua igreja. E que nós possamos ver e perceber, comprovar, Senhor, esse derramar do Senhor, da sua presença, da sua graça sobre a nossa vida, sobre as famílias aqui representadas. Tudo entregamos em tuas mãos e em teu nome nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos com o amor de Deus, que a graça que é em Cristo Jesus, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo possam reinar na vida de todos vocês, amados igreja, povo de Deus, desde agora para sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.